que esse momento da indústria 4.0 está no olhar sobre as pessoas. O objetivo de pensar em um treinamento que foi formatado olhando para esse momento é também preparar essas pessoas que Exato. estão em cargos estratégicos de liderança. É aí que entra o treinamento, é aí que entra essa capacitação. E as pessoas chegam nos cargos estratégicos de liderança e de gestão pelas suas habilidades técnicas. Mas chega um momento que essa pessoa precisa ser gestor de outras pessoas também. Falei, ontem eu cumpri meta. Ontem eu sou o funcionário do mês. Será que hoje eu vou ser? Não sei. E eu quero convidar você que está acompanhando a gente a conhecer um pouco mais sobre esse treinamento que vai transformar a forma como as pessoas enxergam esse novo momento da indústria. Estou aqui com o Sandro Breval, o criador da metodologia PIN 4.0, que vai falar um pouco para a gente sobre esse momento da indústria, porque é tão importante a gente pensar hoje nas pessoas e na cultura dentro da maturidade que a indústria precisa adquirir para chegar à prontidão, naquilo que o momento 4.0 da indústria necessita para que se chegue a melhores resultados. Sandro, eu queria que você contextualizasse um pouco para a gente o que é esse momento da indústria agora, como foi que a gente caminhou até esse momento 4.0 e o que é efetivamente esse momento 4.0. Perfeito. Um prazer estar aqui contigo. O PIN 4.0, né, é uma plataforma que mede a maturidade e prontidão das indústrias em relação à sua posição com base na indústria 4.0. Então, maturidade, a gente está falando de gestão e processo, né? E prontidão falando de tecnologia. Mas, de uma certa forma, a atual posição é a seguinte. Olha, as empresas elas precisam entender o seu posicionamento em relação ao seu portfólio, às suas operações, a sua estratégia, o seu modelo de negócio, em relação à sua logística, a sustentabilidade, mas tem uma dimensão fundamental, que é pessoas e cultura. E nós medimos isso, e durante esse tempo todo, mais de 100 empresas já com medição aqui em Manaus, em outros estados, enfim, a gente determinou que essa dimensão ela precisa ter um cuidado muito grande, e é muito óbvio por quê, né? A gente alcança lá as pessoas, a sua prontidão tecnológica, a sua capacidade de mudar, a sua capacidade de interagir, de ter um comportamento socio-organizacional mais produtivo e mais efetivo. Então, portanto, a gente percebeu que esse momento da indústria 4.0 está no olhar sobre as pessoas. Você pode ter visto algumas iniciativas falando de indústria 5.0, etc. Na verdade, é a mesma plataforma, colocando as pessoas com outro olhar, com uma outra importância, eu diria assim, né? Em que momento no desenvolver da metodologia você percebeu que esse componente precisava ser melhor trabalhado? Perfeito. E até em alguns momentos. O primeiro momento foi que, ao se deparar numa certa organização, ela estava implantando uma série de tecnologias, né, novas linhas de produção, etc., enfim. E os resultados, a gente até conversava anteriormente, os resultados eram pífios, né? Não estavam ainda chegando nos patamares do que os indicadores eram previstos. E a gente foi avaliar e falou, olha, será que não é o time? Será que não? Mas o time tem ferramentas, o time tem isso, tem aquilo. E, na verdade, era um relacionamento socio-organizacional que não estava bem descrito, né? Ou seja, a prontidão, ela está relacionada com a tua capacidade e, na verdade, tu avalia o seguinte, tu tens alguma barreira, obstáculo, resistência a uma mudança, seja ela cultural, organizacional e, às vezes, até tecnológica? Então, quanto mais prontidão tu tens, menor essa barreira. Agora, como é que tu chega nessa maior prontidão? Tem muita coisa a ver com relacionamento, tem muita coisa a ver com como que você lida com as mudanças, né? Portanto, eu percebi que naquele momento eu estava com um olhar tecnológico, um olhar de processo, mas eu não tinha olhado para as pessoas da forma adequada. E quando os números vieram, foram muito interessantes. E o que mais me chama a atenção, Rafael, no Brasil, de um modo geral, esse comportamento tem sido muito latente, sabe? Então, esse é um patamar que nós estamos hoje. Muito interessante. A gente, olhando para esse cenário, percebeu que era necessário desenvolver uma metodologia, um treinamento que olhasse para as necessidades que as pessoas
inseridas nesse processo, têm para estarem realmente maduras para chegar a esse momento, enfrentar os desafios de um momento novo, onde a indústria busca cada vez mais processos automatizados, usa mais a inteligência artificial, a robótica está aí invadindo todos os espaços, e as mudanças elas são constantes o tempo todo. Para que você consiga acompanhar a velocidade dessas mudanças, tenha pensamento crítico para desenvolver soluções inovadoras para desafios que a gente ainda não conhece hoje, porque eles vão se apresentar de uma forma que a gente não está acostumado. É necessário preparar as pessoas, desenvolver as suas capacidades de comunicação, de relacionamentos interpessoais, desenvolver as suas habilidades de inteligência emocional para lidar em vários momentos com situações e desafios que muitas vezes são internos diante de uma situação que ele não conhece. Por isso, nós criamos, a partir da metodologia PIM 4.0, treinamento prontidão, para trabalhar esses aspectos junto com as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco de que forma que treinar as pessoas para que elas estejam prontas para a mudança, para que elas estejam disponíveis a pensar de forma crítica, analítica, para desenvolver soluções inovadoras, contribui para que a indústria cresça, tenha melhores resultados nesse momento atual. Perfeito. Dá um exemplo. Há uns, vamos botar assim, 20 anos atrás, uma indústria, ela tinha lá, o que nós chamamos de kits, né? Ou seja, eu tinha lá um lote de 30 mil produtos, vamos botar 30 mil TVs, vai, só para ilustrar. Então, aquele modelo era produzido, 30 mil, 50 mil peças daquele modelo, e você tinha um planejamento, enfim. Durante esses anos todos, esses lotes de 50 mil, de 30 mil, passaram a ser vários lotes de 3 mil, de 5 mil, de 4 mil. Ou seja, é como se todo dia eu tivesse um lançamento de um novo produto. Então, imagina a dinâmica, né? E aí, obviamente, com todas as questões relacionadas até eu diria que até mesmo não só de competência, mas de habilidades, né? E atitudes em relação a como lidar com essa mudança diária. Ou seja, ontem eu era competente, ontem eu cumpri minha meta, mas será que hoje eu vou cumprir? E o mercado é muito dinâmico. Então, essa mudança, né, que antes era mais flat, hoje é um pouco mais, diria que muito mais desafiadora, é aí que entra o treinamento, é aí que entra essa capacitação. De um lado, tem nós estamos falando de um aspecto sociotécnico, né? Mas, e quando você pega um dos eixos, principalmente a questão das pessoas, a dimensão e cultura, etc., ela vai lidar melhor com essas variações. Porque você sabe, como eu falei, ontem eu cumpri meta. Ontem eu sou o funcionário do mês. Será que hoje eu vou ser? Não sei. Então, essa dúvida. E cá entre nós, quando eu tenho uma variação muito grande, você pode concordar comigo que eu tenho uma possibilidade muito grande de conflitos também internos. Então, isso, né, precisam mitigar isso aí para que, de fato, você tenha resultados constantes. Nessa linha, aproximadamente. Uma coisa interessante que a gente tem percebido, de um modo geral, nas empresas e na indústria não é diferente, é que as pessoas chegam nos cargos estratégicos de liderança e de gestão pelas suas habilidades técnicas. Era um bom técnico, desenvolveu um bom trabalho na área que fazia, demonstrou ali ter habilidades para lidar com a tecnologia, mas chega um momento que essa pessoa precisa ser gestor de outras pessoas também e, na maioria das vezes, essa pessoa não está preparada para lidar com um aspecto relacional, de comunicação, que requer esse momento de liderança, em que você está diante de outras pessoas para ajudá-las a atingir níveis de alta performance e fazer com que aquele time funcione da melhor maneira, com foco em resultados. Então, o objetivo de pensar em um treinamento que foi formatado olhando para esse momento é também preparar essas pessoas que estão em cargos estratégicos de liderança, de gestão, para que elas consigam, olhando para o cenário, estar sempre à frente dos seus colaboradores, para que nesses novos momentos, porque eles vão acontecer a cada semana, a cada dia, como você falou, nós tenhamos em processo de desenvolvimento as competências e habilidades necessárias para que a indústria continue
competitiva dentro do mercado que ela atua. Sabe que eu percebi também uma coisa importante nisso, muito bem colocado por ti, e é de fato para exatamente saber lidar com essa onda aqui, né? Essas pequenas ondas. Tem um estudo antigo do Simon Sinek, né? Percebeu que, de um modo geral, nas fábricas, você encontra... Eu vou deixar a última camada, a principal por última. Tu sabe a camada do o que e como, todo mundo sabe, as ferramentas, etc, ok, né? Só que tem a primeira camada, lá o core do negócio, que é o porquê, o why, né? O porquê. Então, e quando as pessoas perceberem que os produtos são comprados, os serviços são prestados, não porque eles são feitos, mas o porquê eles são feitos, do porquê disso, isso é a mesma coisa dentro da própria organização. Se ela entender o porquê, facilita, né? Então, eu acho que a capacitação também vem nessa linha de entender que o Simon Sinek chama de círculo dourado, né? Então, é entender um pouco isso. A gente entende, e a gente até discutiu sobre isso, né? Quando ele entende essas 3 camadas, ele tem mais prontidão, sabe? Ele reage melhor, porque ele está entendendo o porquê daquilo, qual é o propósito. No final das contas, é o propósito, que tem diversas escolas, né? Diversas teorias sobre isso, mas basicamente é isso, eu entender o porquê, o propósito que está fazendo. E talvez, a gente pensa que se nós equalizarmos isso, a gente amplia esse processo de prontidão, né? Ele vai ter menos resistência, ele vai estar mais propenso a uma mudança, seja ela organizacional, cultural, tecnológica, enfim, em prol desses resultados, entende? Legal. Então, de modo muito pontual, eu queria que você trouxesse para a gente quais são os aspectos que demonstram que a metodologia PIM 4.0 avalia nesse pilar específico de pessoas e cultura, quando você quer medir se aquela indústria tem maturidade, atingiu o nível de maturidade nesse aspecto, né? Ou seja, que o time, nessa dimensão, tem as características necessárias para desenvolver uma alta performance nesse momento da indústria. Sou professor, mas eu vou pegar uma colinha aqui, né? Não, mas nós avaliamos a prontidão tecnológica pelo aspecto mais técnico, vamos chamar assim. Mas como é um olhar sociotécnico, então a gente avalia pensamento crítico, capacidade de trabalhos multidisciplinares, né? Tem uma variável interessante chamada aderência a mudanças. Tem aspecto interessante, que inclusive, de gestão de projeto. Porque, Rafael, gestão de projeto significa dizer que eu vou trabalhar em grupo, significa dizer que eu vou ter uma questões multidisciplinares em prol de um resultado, né? E principalmente um ponto que a gente considera até um pouco fundamental, esse olhar do relacionamento socio-organizacional, né? Você pode ver nas indústrias, já fizeram algumas experiências, né? Você vê um certo filtro, né? Um certo cuidado com isso dentro das organizações. Mas o mais importante é que o treinamento está baseado na dimensão pessoas e cultura, obviamente, né? Só que lembrando que a pessoas e cultura, como é algo transversal, tem coisa na estratégia, no modelo de negócio, na operação, na logística. Então na verdade, é uma panorâmica. E aí, quando a gente consegue equalizar, né, essas relações todas, sejam mais sociais ou mais técnicas, ou as duas juntas, a gente entende que nós vamos impactar positivamente em todas aquelas variáveis, né? De forma indireta, quando não é, mas de forma direta, quando for a questão das pessoas e cultura. Então, esse é um ponto, acho que é principal. Vamos falar um pouco mais detalhadamente de alguns desses aspectos que a gente trabalha no treinamento prontidão. Perfeito. O item prontidão tecnológica, Sandro, de que forma que a gente, dentro do treinamento, trabalha a mentalidade das pessoas para que elas desenvolvam essa prontidão tecnológica necessária para atingir a maturidade na indústria? Eu acho que o que a gente faz é cruzar um pouco, indo em direção lá o Jardim chama de Levi, né? O coração dele. Ou seja, eu tenho lá a camada exterior do o que e como eu faço bem, sou técnico, entendo das ferramentas, etc. Mas a gente está indo em direção ao why, né? O porquê. Então, eu acho que isso, quanto mais ele for para o centro, entendendo esse porquê, porque ele sabe usar ferramenta, ele sabe usar, ele conhece, enfim, mas só que lá no centro tem um ponto, que a gente mede isso muito bem, é que ali ele precisa se relacionar. E tem uma coisa fundamental, além de se relacionar, ele precisa se conhecer, né? E aí tem muito, você que é o especialista aqui, mas
E essa questão, para mim, quanto mais ele vai para o centro, mais ele vai obtendo resultados. Para si e para a organização. Essa é a nossa leitura, né? Quando a gente mede lá o comportamento, a aderência à mudança, pensamento crítico e tal, mas que, na verdade, a gente está tentando entender se ele está, quão distante ele está do centro. Isso é a nossa ideia. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem percebido nos treinamentos, nós já realizamos alguns treinamentos relacionados, né, ao time da indústria, é que a maioria das pessoas se enxerga como parte ainda de uma engrenagem na qual eles são apenas uma peça. Sim. E o treinamento, ele traz para a pessoa, para a dimensão pessoa, uma responsabilidade muito grande em relação a quem é você como pessoa. Sim. De que forma que você se enxerga dentro do mundo primeiro, como você se enxerga dentro das tuas relações sociais, na tua família, entre os amigos e no trabalho, que é um ambiente onde a gente passa grande parte do nosso tempo, e de que forma que a sua relação com aquilo que você faz, com aquilo que você entrega dentro do teu trabalho, se dá dentro dos teus processos internos de gestão das emoções e dos comportamentos. E uma das coisas que a gente trabalha bastante no treinamento Prontidão é exatamente a busca por uma autogestão, uma autodisciplina e um autoconhecimento que faz com que as pessoas entendam como a emoção se processa dentro do nosso cérebro, de que forma que ela acontece e onde nós conscientemente podemos atuar para que a gente tenha domínio sobre os nossos comportamentos, porque as emoções elas vão acontecer dentro do processo de mudança, de gestão de pessoas, de conflitos que se vivenciam diariamente dentro da indústria, mas como eu vou reagir a essas emoções para atingir melhores resultados. Então, o treinamento é recheado de dinâmicas que trazem para a pessoa a responsabilidade de desenvolver uma autoconsciência maior sobre si, de que forma que ela reage diante das situações e dá para essas pessoas ferramentas para que ela possa fazer uma gestão melhor de como reagir a determinadas situações, inclusive a chegada de novos processos, a chegada de novas tecnologias, a necessidade de estar em busca o tempo todo, de olhar para aquilo que está acontecendo no universo da tecnologia e usar isso a favor da busca de melhores resultados e, claro, de uma melhor qualidade de vida também, porque o foco não é apenas desenvolver um trabalho melhor, mas ser uma pessoa melhor, mais realizada, que vai fazer com que a gente supere aquele platô de cheguei ao meu nível máximo de produtividade, mas estou infeliz do ponto de vista pessoal. E por isso que eu digo que indo na camada, indo buscando aquela camada interior lá. Eu já sei qual, como, o e o que, mas eu não entendi o porquê ainda, né? Então, se ele se autoconhecer, se ele entender a sua posição ali, fica mais fácil para ele, fica mais leve, né? Fica mais leve. O ambiente industrial, de modo geral, é um ambiente extremamente dinâmico, complexo e obviamente, a gente sabe, o pessoal entra lá de manhã, só sai à noite, etc. É um ambiente como outro qualquer de trabalho, com todas as suas complexidades e relações, né? Então, eu vejo que agora, na indústria brasileira, falando de indústria brasileira, também é local, né? A importância do entendimento do ser humano, e dele também, né, obviamente, está trazendo alguns resultados bem interessantes. Mas um ponto que eu queria também falar é que quando ele entende, veja, eu entendo a minha posição quanto departamento, setor e tal, etc. Mas se ele entender que ele está dentro de um sistema sociotécnico, ele se entender também, enfim, a gente percebe um ganho não só de autoestima, sabe, Rafael, mas também um ganho para a própria organização. Melhora as relações, de modo geral. Quando a gente, por exemplo, quando eu falo das outras dimensões, claramente a gente pode dizer o seguinte, tá, mas isso vai impactar, ok, o pessoal vai ficar motivado, etc. Mas o gestor pode perguntar, sim, mas o que a gente ganha com isso, né? Não é só melhores resultados, não, que aí o cara já chama a atenção. Tu vai ganhar um equilíbrio em todas as tuas outras dimensões. Principalmente, por exemplo, quando tu tens uma estratégia, um modelo de negócio, a execução disso, às vezes não funciona, tá aí o rancharam para dizer, quer dizer, a execução da estratégia não funciona, porque tu não tem o fator principal ali de atuação, que é o ser humano, que é a pessoa e que está ali
para fazer aquilo acontecer. Então, ele começa a perceber. Uma coisa eu estar aqui agachado, outra coisa eu estar levantado. Ah, agora eu estou entendendo onde eu estou. E, de fato, essa questão do porquê é fundamental. A gente entende que quando ele entende esse propósito, esse porquê, o nível de prontidão amplifica, tá? Muito legal. Para a gente encerrar, eu queria que você finalizasse falando para a gente de uma maneira bem objetiva, de que forma que no momento em que a tecnologia ganha cada vez mais espaço, mais protagonismo dentro dos processos mundiais de estruturação da indústria, nós temos uma invasão de inteligência artificial aí crescente, trazendo uma padronização melhor de alguns processos, de alguns resultados dentro da indústria. De que forma que a gente pode olhar a importância desse componente pessoas e cultura para que a indústria, nesse momento 4.0, ela veja, sinta e consiga produzir resultados melhores, não só para ela, para a sociedade e para as pessoas que trabalham nesse ambiente. O investimento em inteligência artificial tem uma relação que é a seguinte: a unidade monetária não interessa, mas para cada 1,50 que você investe, você retorna 3,50. Então, é fato que nós não vamos dar ré nisso. Veja bem, se eu invisto 1,50 na inteligência artificial, eu tenho um retorno de 3,50. A questão é aonde eu invisto e com quem eu estou investindo. Então, para mim, a grande questão é ampliar a prontidão para que ele participe do processo de usabilidade da tecnologia e não fique à margem. Porque se ele fica à margem, eu crio resistência interna, eu não chego naquele core que eu estava te falando, e os resultados não são esses que eu acabei de comentar. Então, para que se tenha esse resultado, veja, de 1,50 para 3,50, o resultado é muito bom. Só que eu tenho que colocar lá essa pessoa, esse ser humano, esse ator principal dentro do processo. Senão, você não chega nesse resultado. Esse é o ponto. E como é que ele chega com isso? Como é que ele segura a tecnologia? Como é que ele faz a usabilidade, como ele chama, né? A maior usabilidade dela? Quando ele amplifica a sua prontidão. Essa é a questão. Por isso, Rafael, que a gente mede maturidade e prontidão das empresas. Muito legal, professor Sandro, muitíssimo obrigado. Foi realmente muito interessante entender um pouco mais de onde surgiu essa ideia do treinamento que nós desenvolvemos juntos a partir da metodologia que você criou, olhando para esse novo momento da indústria. E eu quero convidar você que está acompanhando a gente a conhecer um pouco mais sobre esse treinamento que vai transformar a forma como as pessoas enxergam esse novo momento da indústria e de que forma que elas podem contribuir mais e melhor, não só para que a indústria na qual elas trabalham, tenham melhores resultados, mas para que elas próprias entendam dentro desse processo qual é o seu propósito e de que forma ela pode contribuir com um legado dentro desse processo muito maior, mas olhando para si como pessoa, desenvolvendo as suas capacidades e habilidades humanas. Perfeito. Eu gosto muito de ler, apesar de eu ser uma leitura muito mais técnica, mas eu procuro equilibrar um pouquinho essa leitura, né? Mas o Zygmunt Bauman fala um negócio muito interessante das relações líquidas, né? Então, e isso é uma dificuldade nossa na sociedade, né? Ou seja, então, se você conseguir equilibrar, né? E entender, né, o círculo dourado, como diz o Sinek, né, o Simon Sinek, daquelas pessoas e daquela organização também, porque não adianta, né, eu só criar pessoas motivadas, mas a organização também tem que amparar. Então, a gente sabe que quando eu amplifico essa prontidão e a maturidade, né, os resultados são muito grandes. Rafael, às vezes, quando você tem essa curva melhor o resultado da empresa até em 30%. Olha que brutal. Então, a gente espera contribuir com esse mercado, com esse segmento tão importante, né, para o nosso polo. Treinamento Prontidão, preparando a sua indústria e as pessoas que trabalham com você para esse novo momento da indústria. Conheça um pouco mais.